Olá, você que está ligado aí no Facebook do Jornal de Pomerode. Estamos ao vivo aqui mais uma vez, diretamente do nosso estúdio da redação do Jornal de Pomerode, aqui na rua Araranguá, no centro da cidade, passando aí mais informações para você sobre toda essa questão aí do coronavírus, dessa doença aí que vem assustando todo mundo, inclusive aqui também o estado de Santa Catarina, com mais casos confirmados. Já são agora 20 casos confirmados da doença aqui no estado. Temos ainda muitos casos suspeitos ainda sendo analisados aí pela equipe de saúde de todo o estado de Santa Catarina, vigilância epidemiológica, enfim, a própria DIV, né, a Direção de Vigilância Epidemiológica aqui do estado, enfim, todos mobilizados aí por essa questão do coronavírus. A gente começa então falando um pouco mais aí, atualizando um pouco desses dados com notícias aqui que já saíram durante a manhã, né? Vamos falar então das fronteiras terrestres que o Brasil aí fechou para países vizinhos. Essa notícia aí que você pode também conferir no site do Jornal de Pomerode. O governo federal publicou uma portaria nesta quinta-feira, dia 19, no qual determina o fechamento de fronteiras do Brasil com países vizinhos da América do Sul em decorrência da pandemia do coronavírus. O fechamento se aplica a rodovias e outros meios terrestres, mas não os aeroportos, tá? A medida vale para estrangeiros que estejam nesses países e queiram entrar no Brasil. Já cidadãos brasileiros que estiverem nesses locais podem entrar no Brasil. O fechamento vai valer inicialmente por 15 dias a partir desta quinta-feira. Cargas poderão continuar entrando no país, assim como agentes de ações humanitárias, tá? Ainda de acordo com a portaria, o estrangeiro que descumprir a restrição de entrada no país será deportado imediatamente e não poderá fazer pedido de refúgio. Mais informações você confere aí no site do Jornal de Pomerode. Entra lá que a gente está sempre atualizando aí a nossa equipe de redação, a nossa chefe de reportagem, chefe de redação, a Tatiane Hansen também, o Bob Gonçalves, a Isadora Bremer, toda a equipe do Jornal de Pomerode, não só da redação, mas também a parte comercial, o Charles, o Gilo, enfim, a Dauana, a Gabriela, o Mani, o Ivan, todo mundo aí ligado nessa questão do coronavírus. Vamos falar agora um pouco de uma questão lá da Prefeitura de Balneário Camboriú, que anunciou a instalação de barreiras nos acessos à cidade, né? Vou pedir para o Jonathan rodar o vídeo aí que uma moradora lá de Itajaí, Balneário Camboriú, perto da divisa, mandou aí nos grupos, e vamos conferir aí esse vídeo, então, portanto, dessa instalação dessas barreiras. Vamos lá. Então, eles estão fechando os acessos aqui de Itajaí para ir para Balneário Camboriú. Isso aqui é a principal, aqui é a Carlos Drummond. Eles estão colocando esses tonéis agora. E ali na Estrada da Rainha, ontem tinham cones, dá pra ver. Os cones lá eles tinham fechado com cone, mas obviamente que as pessoas tiram, né? Pra passar. Então ontem à noite estava interrompido aquilo ali e hoje eles já estão colocando esses tonéis aqui. Pra realmente fechar a passagem de Itajaí pra Balneário. Beleza, então continuando aqui, então falando dessas instalações, né, o prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira, do PSB, anunciou através de um decreto hoje, na quinta-feira, a instalação de barreiras de acesso na cidade, né? As abordagens iniciaram nos veículos que passam pelos acessos de entrada da cidade. Veículos de locais com contaminação comunitária estão sendo orientados a voltar para o local de origem. Ele reforçou também, o prefeito, a importância das pessoas de ficarem em casa nos próximos dias. Tanto é que hoje a praia de Balneário Camboriú estava cheia, gente. A gente sabe que a recomendação é de se ficar em casa, mas ainda há pessoas aí que teimam, né? Há essa teimosia de ainda frequentar os locais públicos, enfim. Tanto que agora, né, a própria Prefeitura de Balneário Camboriú decidiu interditar as praias por conta, né, dessas pessoas que ainda andam frequentando. E não é só... tem pessoas do grupo de risco que também estão frequentando a praia, enfim. Vai partir do bom senso, né? Mas como não está tendo esse bom senso em Balneário Camboriú, a polícia então está fazendo esse monitoramento aí, até com altos falantes dos carros, das viaturas, passando essas mensagens. Tem um vídeo aí que o Jonathan pode rodar pra gente, então um exemplo aí dessa mensagem rodando na praia de Balneário Camboriú. Olha só. A ação de pessoas na praia está proibida. Solicitamos que todos voltem às suas casas. Ficar em casa é o melhor remédio para evitarmos que a crise chegue ao estágio que chegou em outros países. Você que está na praia, volte para a sua casa e contribua com a sua saúde, dos seus familiares e de toda a população de Balneário Camboriú. Balneário Camboriú contra o coronavírus.
Então tá certo, então, né? Essa medida teve que ser adotada pela Prefeitura de Balneário Camboriú, né? A Guarda Municipal da cidade, portanto, entrando nas praias e orientando esses moradores, turistas, enfim, que estão ainda na praia. Eu sei que tá calor, né? A gente sabe que a praia, às vezes, acaba sendo um pouquinho, vamos dizer assim, a gente fica vulnerável, né, por visitar a praia, por estar numa cidade litorânea, mas nesse caso é importante a gente ficar em casa também, né? Porque realmente a gente vive um momento delicado, né? A gente sabe que os casos estão aumentando, né? Não só aqui em Santa Catarina, mas como em todo o Brasil. E é claro, né? É importante sempre ficar em casa, né? Para não prejudicar as pessoas do grupo de risco, enfim, e até você mesmo, né? Outra coisa que a gente queria deixar bem claro é que para a gente reforçar as questões das notícias que circulam, enfim, boatos, né? Por enquanto, nós temos um caso suspeito aqui em Pomerode que está sendo ainda analisado. Ainda estamos esperando o resultado. Não há dois, há um só. Lembrando que a gente, mídia, enfim, prefeitura, não esconde informação nenhuma, porque não saiu a confirmação. Qualquer confirmação vai sair no Jornal de Pomerode, vai sair nos meios oficiais da prefeitura, que vai divulgar, sim, esse caso suspeito, se for ou não de coronavírus. Então vale ressaltar sempre, importante, não confiar muito em boatos. Eu ouvi dizer ali que fulano me disse aquilo e o Beltrano me disse isso. Gente, vamos tomar cuidado com a boataria, vamos tomar cuidado aí com o papo. Vamos sempre esperar as notícias, tá? Não só do Jornal de Pomerode, como eu digo sempre, né? Mas do governo do estado, do governo federal. Sempre importante frisar. A gente, né, mídia, enfim, governo, não estamos escondendo, nós estamos esperando a confirmação para que a população saiba também se há o caso ou não. Não há motivo para a gente esconder, né? Mesmo porque, se há confirmação de um caso, medidas de prevenção precisam ser tomadas para que a doença não se espalhe. Então, portanto, a gente reforça sempre que, se sair alguma confirmação de coronavírus aqui em Pomerode, vamos divulgar, tá bom? E a prefeitura ainda não divulgou nada também. E é claro, sempre evitar aí essa boataria, esse papo e vai e vem em grupos de Facebook, WhatsApp. Gente, tomem muito cuidado, então, portanto, que essas informações são sérias, não é brincadeira, tá bom? Vamos então continuando aqui falando de mais algumas coisas. Deixa eu ver, tem bastante coisa ainda chegando aqui no nosso site, né? O pessoal mandando muitas dúvidas, né? A gente ainda não sabe do posicionamento dos sindicatos, das empresas ou não. Tem várias reuniões acontecendo, né? Dos sindicatos. Nós vamos trazer essas informações ao longo da nossa programação. Tanto que, né, um representante do Sindicato dos Metalúrgicos vai vir aqui no Jornal de Pomerode para conversar um pouco mais. Estamos entrando em contato também com o Sindicato Têxtil aqui da cidade para a gente saber como que andam os desdobramentos dessas empresas aqui em Pomerode, tá bom? A gente segue atualizando os casos. Vamos então falar então dos casos confirmados em Santa Catarina. Por enquanto, então, são 20 casos, né? A informação foi confirmada pelo governo do estado hoje pela manhã, por volta das 10h30 da manhã, né? A atualização anterior, na quarta noite, somava 14 casos, né, no estado. Ou seja, já tivemos um aumento de um dia para o outro, praticamente de 6 casos a mais, né? Então é importante que a gente sempre reforce aí as medidas de prevenção, que as pessoas fiquem em casa. Claro, né, sair se precisar, se necessário, ir no mercado e tudo mais, sempre importante, né? O nosso pessoal da redação do Jornal de Pomerode está preparando uma lista bem bacana para você da questão dos restaurantes, dos sistemas de delivery, enfim, que vão estar aí disponíveis durante esse decreto do governo de Santa Catarina. Então a nossa equipe está separando tintim por tintim, o que vai fechar, o que não vai fechar, o que será feito por delivery ou não, enfim, com os telefones para contato e tudo mais. Isso você vai poder conferir no site do Jornal de Pomerode, todo essa questão aí dos restaurantes que vão funcionar aqui na cidade durante esse decreto. Vale lembrar também, né, que as farmácias de manipulação também podem estar abertas durante esse decreto e as agropecuárias também estão autorizadas a abrir as suas lojas com aquela mesma regra que funciona para as padarias e também para os restaurantes, né? É pegar, levar e ir embora. No caso, as agropecuárias estão autorizadas a venderem apenas os remédios e também os alimentos para os animais, enfim, o necessário mesmo só para isso, né? E é claro, as clínicas de pet shop de emergência também estarão atendendo por conta, né? Se o seu animal de estimação também tiver algum problema, as clínicas também poderão atender nesse regime de emergência, portanto, estão liberadas, tá? Vale então lembrar, mais uma vez aqui a pessoa está fazendo a pergunta, né?
quantos suspeitos tem em Pomerode, né? Apenas um. E no caso é que é o seguinte, né? Essa pessoa que veio de viagem do Emirados Árabes, ela apresentou os sintomas, ela procurou o sistema de saúde de maneira muito prudente, ela não entrou em contato com nenhuma outra pessoa, ela não entrou em contato com a família, ficou em casa, procurou o posto de saúde e não entrou no posto de saúde como entrando assim normal, né? Dentro do estacionamento, no posto de saúde, ligou para essa unidade e pediu o auxílio se podia entrar ou não no posto de saúde, ou seja, essa pessoa aí que procurou, portanto, que está o caso suspeito, foi muito prudente, vale destacar isso, tá bom? E aí, a esposa que estava com ele fez o exame por medida de prevenção. Ela não tem a suspeita, mas ela fez o exame porque ela esteve em contato, né, com o seu esposo, enfim, foi feito por prevenção. Mas lembrando que os casos vão ser atualizados e é claro que nós vamos passar aqui no Jornal de Pomerode para você, tá bom? A gente volta com mais informações ao longo da nossa... é verdade, temos um recado aí do pastor da Igreja de Confissão Luterana Evangélica aqui de Pomerode. Vamos rodar esse recado aí então, Jonathan, por favor. Pessoal, boa noite. 18 de março de 2020, tivemos uma rápida reunião nas dependências da comunidade evangélica em Texto Central com o presbitério, representante dos presbitérios das comunidades Texto Central, Martin Luther Vale do Selk, da paróquia, e com base naquilo que a igreja nos enviou no dia 17 de março, pedindo a suspensão imediata e por tempo indeterminado de todas as atividades comunitárias que envolvem encontro presencial de pessoas, sejam elas de qualquer idade, foi decidido na noite de hoje cancelar todos os eventos das comunidades a partir de amanhã até 30 de abril. A secretaria da paróquia também estará fechada nos próximos 7 dias, conforme a resolução do governo. Nós cancelamos todos os trabalhos, culto infantil, ensino confirmatório, UAS, estudos bíblicos, coral, grupo de casais, cultos, inclusive os cultos de confirmação marcados para agora, antes e após a Páscoa. Fizemos reunião com os pais e já estamos passando as datas novas para a confirmação que dar-se-ão no mês de outubro. Então a gente espera a compreensão de todos e particularmente peço que nós continuemos unidos em oração, que nesse tempo de resguardo, de quarentena, nós possamos ler a nossa Bíblia, que possamos resgatar alguns bons hábitos dos nossos antepassados que se reuniam para fazer cultos domésticos quando havia poucos pastores e até mesmo poucos cultos. Então, o pedido é que vocês fiquem em casa, todos, e se resguardem, se cuidem, para evitarmos a contaminação. Só sai de casa quem precisa e quando for extremamente necessário. Peço que vocês permaneçam em oração, que vocês acompanhem as programações da ISLB em Pomerode através da rádio 95.1, que é a Rádio Pomerode. Vocês podem acompanhar também programas na Rádio União FM 96.5, inclusive cultos dominicais, e podem acompanhar também outras programações através do site da igreja, www.luteranos.com.br. É essencial que neste momento nos unamos no mesmo propósito, promover a vida. Vamos permanecer em casa, vamos nos cuidar para evitarmos tragédias maiores. Que Deus abençoe a todos. Boa noite. Tá certo, então tá aí dado o recado, né? Sempre importante a gente compartilhar todas esses recados, enfim, das igrejas, né? Já falamos da luterana, da católica, enfim, todo mundo aí então compartilhando as suas determinações e o que foi aí decretado por essas igrejas e instituições religiosas aqui de Pomerode. Agora, tem muita gente que pergunta pra gente, né, como é que está sendo o nosso trabalho, o trabalho do jornalista nesse meio, né? Porque a gente sabe que nós temos o contato com o público. Então, há várias medidas de prevenção que a gente adota aqui dentro. A gente tem frascos de álcool gel espalhados por toda a redação e depois de qualquer entrevista, seja aqui dentro do estúdio, seja eu usando o microfone agora, depois desse ao vivo aqui, eu vou pegar esse microfone, eu vou passar o álcool gel nele, eu vou esterilizar. Então a gente está tomando aí algumas medidas de prevenção
também, né? Porque a gente tem o contato com o público, é claro que a gente fica preocupado, né? Não só conosco, mas também com os nossos entrevistados, né? Enfim, então a gente também toma essas medidas sempre pensando na gente e também nas pessoas aí em casa que tá nos acompanhando. Então, gente, ó, fica mais uma vez o recado, fique em casa, né? Só saia se você precisar. Não faça atos irresponsáveis igual aí, como vimos em Balneário Camboriú, muitas pessoas, crianças, idosos, enfim, na praia, sabendo que há uma determinação, há uma recomendação de ficar em casa, né? Então vamos evitar, né, que isso aconteça, sejamos prudentes. Eu acho que essa é a palavra certa, né? Eu acho que agora a gente tem que manter a cabeça no lugar. Eu sei que não é fácil ficar em casa, enfim, de quarentena, mas é importante, não vamos aí arriscar a nossa e a vida dos outros por um vírus aí que está tomando a conta de todo o nosso mundo, tá bom? A gente volta com mais informações aqui na nossa programação em breve, né? Fique sempre aí aguardando as informações aqui no Facebook do Jornal de Pomerode, nessas lives que a gente anda fazendo aí desde quarta-feira, né? Desde terça, na realidade, aí, mostrando todos os detalhes sobre o coronavírus. E é claro, entre no nosso site jornaldepomerode.com.br, Facebook, Instagram, tem os nossos grupos do WhatsApp, onde você também pode entrar e receber as notícias em primeira mão no seu celular. Portanto, há várias ferramentas aqui que você pode usar aí para conferir as principais notícias aqui de Pomerode da nossa região. E antes de encerrar, não compartilhe fake news, sempre confirme antes de compartilhar qualquer tipo de notícia, tá bom? A gente volta mais tarde com mais informações. Tchau, tchau.